Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luísa do First Popcorn e hoje eu vou fazer um vídeo mostrando como ficaram todas as minhas anotações desse ano. Para fazer as minhas anotações durante o ano, eu usei meu caderno regolado, lá da Arte Losita Atelier, vou deixar o Instagram aqui embaixo. E bom, era ele que eu levava pra escola pra fazer as anotações. Só que eu gosto muito de caderno pra anotar, mas pra armazenar, eu passei tudo aqui pra esse fichário, até porque eu tenho a intenção de usar esse caderno no ano que vem, então ele não podia ficar cheio com as minhas anotações desse ano. Então eu passei tudo pra esse fichário, ele quase não fechou direito de tanta coisa que tem. Mas botei tudo aqui do primeiro e do segundo semestre, de todas as matérias aqui dentro, pra deixar guardadinho, certinho. Eu não sei ainda, não saiu o resultado de nenhuma faculdade, então eu não sei como vai ser o ano que vem. Por isso, eu acho sempre melhor guardar por precaução. Bom, vamos lá. Esse ano eu usei um sistema de anotação do método Cornell, que consistia basicamente em fazer uma linha aqui, e desse lado fazer a anotação, e aqui colocar os tópicos e as explicações, anotações extras e tal. Eu postei lá no Instagram como se eu tivesse feito uma anotação explicando como eu faço a anotação. Ficou bem uma coisa metalinguística mesmo. Então, dá uma conferida lá. Eu já falei aqui, já tem um vídeo completo aqui mostrando como eu faço as minhas anotações também, com o método Cornell. Mas enfim, vocês vão ver durante esse vídeo muito claro a minha evolução no lettering, né? Eu gostava de deixar todas as minhas anotações bem padronizadas. Então eu sempre fazia, aqui essa primeira divisória de matemática, eu sempre fazia isso aqui, tá vendo? Eu escrevia com uma brush preta pequena e fazia uma linha com marca-texto do lado. E eu gostava sempre de mudando de cor conforme mudava o assunto, né, do conteúdo, porque color coding é um negócio que acaba me enjoando um pouco. Uma coisa que eu sempre usava também eram essas folhinhas aqui pra colocar uns resuminhos ou umas outras anotações que eu achava que não valia a pena gastar uma folha toda. Então essas são folhinhas da Ótima Gráfica pra fichário pequenininho, mas que eu usava aqui. Aí tá vendo? Eu sempre ia mudando a cor e sempre o mesmo estilo de título e mesmo estilo de anotação. Aqui em matemática, e uma coisa que eu usava muito eram post-its também. Fica até meio difícil de passar, porque é muita folha que tem aqui dentro. Eu sempre usava a frente e o verso da folha, porque a folha que eu uso, a folha que eu tô usando, usei o ano inteiro, ela era uma folha de gramatura 90. Ou seja, não passava nada pro outro lado e eu podia usar a frente e o verso sem problema nenhum. Ó, tá vendo? Aqui, como o lettering já tá melhorando. Ó, a partir daqui já começa o segundo semestre, mas o estilo de anotação continua o mesmo. Eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido de matemática, porque eu acho que vocês já entenderam, ó. Adorava fazer desenhos, usar post-it. Eu sempre copiava tudo que o professor falava em sala, ó. Agora a gente chegou na divisória de filosofia e sociologia. A gente teve pouca coisa de sociologia, a maior parte foi filosofia, mas começando aqui foi por sociologia. E a minha professora de sociologia, ela sempre anotava no quadro e sempre anotava muita coisa. E a explicação dela é muito boa. Então eu sempre botava aqui de lápis tudo da explicação dela. E às vezes eu assistia videoaula sobre o assunto e o que era da videoaula eu botava aqui no post-it, colava aqui. Sério, olha que bagunça isso daqui. Eu já mostrei isso do primeiro semestre, então eu vou passar um pouco mais rápido e focar antes do segundo. Mas ó, tá vendo de sociologia como é que era? Sempre tinha muita coisa de lápis, porque
A minha professora, ela explicava muita coisa, a explicação dela era muito boa, eu amava as aulas de filosofia e sociologia. A partir daqui começa a filosofia. Meu período medieval, Maquiavel e Hobbes, Locke e Rousseau, Spinoza e Descartes, os empiristas. Ó, a partir daqui começam as matérias do segundo semestre, com o materialismo histórico do Marx. E uma coisa que eu fazia muito em filosofia era marcar com um amarelo neon. Eu usava esse daqui da Madliner, que ele é um amarelo neon clarinho, pra marcar as coisas mais importantes do caderno, porque a explicação dessa minha professora era realmente muito boa, o texto dela que ela botava no quadro era realmente muito bom, e o da apostila não era tão bom assim. Então isso me ajudava muito a estudar. Na hora de estudar, né? Me ajudava muito a ficar marcando isso. E assim, eu sei que estragava toda a minha anotação. Eu anotava tudo só na hora, em casa, quando eu ia estudar, é que eu marcava. E eu sei que ficava mó bonitinho antes, né? E esse negócio amarelo estraga tudo. Mas assim, cara, a gente não pode prezar só pela beleza da anotação, né? Ela tem que ser útil, funcional. Então, realmente me ajudava muito grifar, né, as matérias de filosofia. Então, no segundo semestre não teve nenhum conteúdo que eu não grifei. Isso aqui foi faltando menos de uma semana pro Enem, que ela passou uma mega revisão. E aí eu não usei o método Cornell, porque eu só copiei o que ela botou no quadro enquanto ela explicando. Foi, tipo, muito rápido que ela passou, então foi bem na correria mesmo. Aqui chega a biologia. Biologia eu anotei bastante coisa, tipo, no primeiro semestre, mas no segundo semestre, como eu já tinha resumo, eu levava os meus resumos e acompanhava pelos meus resumos, e o que tinha que anotar eu anotava nos resumos, sabe? Então eu acabei não anotando muita coisa a partir de uma determinada parte de biologia, porque ele parou de escrever no quadro, o professor, né? Então ele basicamente só falava, a gente ia acompanhando na apostila, ou então ele levava slide. Praticamente tudo que ele passava no quadro eu copiava, a menos que eu já tivesse um resumo muito bem feito. Mas o que ele não passava, eu realmente não me preocupava em pegar o caderno e anotar. Eu ia anotando no resumo, eu fiz muito isso em biologia, mas eu adorava as anotações de biologia. É uma das minhas matérias favoritas, né? Enfim, ó. A partir daqui a gente consegue perceber uma evolução no lettering também. Isso aqui ainda é de março. Mas, enfim. Eu tenho muito resumo de biologia. Então, o meu caderno ele ficou muito vazio a partir do segundo semestre. Eu amo essa anotação aqui, ela merece um close. Mas talvez eu já tenha mostrado no vídeo do primeiro semestre, né? É sobre permeabilidade celular, os tipos de transporte, concentração, diferença de concentração, hipotônica, hipertônica, isotônica. Olha isso, desenhando as coisas. Ele passou slide disso. E aí eu amo ainda, né? Desenhar assim, esses negócios de célula. Olha, essa anotação de organela também eu amei. Foi tudo de slide que ele passou. Eu fui copiando ali na hora e que não deu tempo eu terminei em casa. Aí sempre anotando aqui do lado as coisas importantes que ele fala e que não estão no slide ou no quadro. Essa de organela ficou muito grande. Eu amo desenhar essas coisas de biologia. Esse aqui ficou muito cagado de metabolismo energético. Ó. Mais uma vez, sempre fazendo, tipo, resuminhos nessas folhas da Ótima Gráfica. Eu amo ainda. Eu acho que a partir daqui começa a ser o segundo semestre. Então, tipo, isso aqui eu fui fazendo mais nessas folhinhas mesmo da Ótima Gráfica. Ó. Isso aqui foi que ele pincelou no quadro. Isso aqui eu aprofundei um pouco mais no resumo.
Só que ele nem deu no quadro, a gente foi só pela apostila e depois eu fiz um resumo aqui sobre as doenças. Uma das únicas coisas que eu copiei, sério, tipo, teve muita matéria no segundo semestre, muita mesmo. A gente deu tudo de taxonomia, os reinos e tal. A gente deu tudo de fisiologia, mas eu realmente só anotei a última parte, que foi de botânica, que eu não tinha dado na minha outra escola. E eles já tinham dado, então, pra não ficar muito atrás, eu copiei tudo que o professor falou, porque era novo pra mim. E histologia vegetal, que foi a nossa última matéria. Mas no segundo semestre não teve quase nada. Aí que começa a química. Química a gente tem uma coisa que, assim, eu já contei pra vocês que no primeiro semestre eu não anotei quase nada. Por quê? Porque em dezembro eu assisti todas as aulas de química do Descomplica referentes à matéria do primeiro ano do ensino médio, porque a do segundo ainda estava fresca na minha cabeça, mas eu sabia que no terceiro eu ia ter que revisar tudo, e tinha algumas coisas que eu não lembrava muito bem. Então, o que eu fiz? Eu assisti todas as videoaulas referentes aos assuntos do primeiro ano do ensino médio em dezembro, no Descomplica, quando eu estava de férias, e fui anotando em forma de anotação mesmo, né? Fui copiando em forma de anotação de aula nas mesmas folhas que eu usei esse ano. Então depois eu só peguei todas essas folhas e coloquei no meu caderno, e eu não copiei quase nada de física, só o que tá de lápis, que é de física não, de química, só o que tá de lápis é o que eu ia adicionando ao que tava na anotação já, que a minha professora ia falando e ia botando de lápis. Mas assim, eu não copiei quase nada de química esse ano, no primeiro semestre pelo menos. Tudo que não tem o método Cornell é do Descomplica, da aula do Perfeito Alain. Então eu vou passar essa parte um pouco mais rápido, porque isso tudo eu já mostrei pra vocês no vídeo do primeiro semestre. Eu amo essa anotação ritualística. Essa aqui foi uma de sala mesmo. Tudo de função inorgânica e reação, mesmo já tendo do Descomplica, eu anotei aqui porque meu professor ensinou de um jeito diferente. Então, gostei de ter as duas, sabe? As duas visões. Ó, isso aqui, como eu falei, função inorgânica. Eu fiz anotação em sala. E pra cá também. Cara, a gente deu, tipo, toda a matéria do primeiro ano do ensino médio em 3 meses. E a partir daqui começa a matéria do segundo ano, que é com soluções, né? Em abril ainda. Então, tipo, a gente realmente deu muita coisa. E a partir daqui tudo eu tinha resumo de equilíbrio químico, cinética química e por aí vai. Então, com radioatividade a gente começa o segundo semestre. Eu já tinha um resumo também, só que ele tava meio curto, então eu preferi anotar. Que a professora passou aqui de orgânica. De orgânica também não teve tanta coisa que eu anotei, porque eu tinha resumo das funções e eu já tinha vários resumos em casa das funções, mas eu fiz também ano passado, em dezembro, um resumão aqui nessas folhas com tudo que eu tinha. Peguei tudo que eu tinha de função e resumi nessas folhas aqui, pra não precisar copiar, né, e já ter no caderno quando precisar lembrar. Desde os álcoois até os aletos de acila. Só as funções nitrogenadas que a gente teve mais coisa esse ano, porque ano passado eu só dei amina e amida. Mas aí esse ano a gente deu mais coisas, a gente deu nitrila e nitrocomposto também. Aí aqui começa a parte que pega a gente, né, com isomeria, principalmente a ótica. Isso aqui tudo é matéria nova pra mim.
Agora começa a geografia. Geografia, assim, já contei sobre o meu professor, eu odiava o meu professor de geografia. Ele não passava nada no quadro. Tudo que eu tenho, assim, copiado no quadro foi de professor substituto. Na primeira aula, o professor substituto teve que ir porque o nosso professor tava na Espanha, sei lá. Então, assim, tudo isso daqui que eu tô mostrando agora foi do primeiro dia de aula com o professor substituto. Ele passou, tipo, o fascículo inteiro, que tem 4 módulos. Ele deu o conteúdo de um mês em um dia, em 2 tempos, né? Isso tudo aqui foi do primeiro dia de aula. Aí, a partir daqui, eu fui fazendo essas anotações, assim, em 2 colunas, que não era nem o que o professor passava em sala. Eu lia a apostila e em casa resumia aqui em 2 colunas. Ou então, às vezes, fazia isso na aula mesmo, sem nem prestar atenção na aula, porque não tinha aula. Então, tudo aqui não foi nada do meu professor. Foi tudo eu que li a apostila e fiz esses resumos aqui. Tudo isso, resumo da apostila. E eu copiando com os meus resumos do ano passado também. A única aula que ele realmente deu foi essa aula de clima. Foi a única coisa do ano inteiro que eu aprendi com ele, foi sobre clima. De resto, nadinha mesmo. Tanto que deu uma anotação bem grande. E essa parte aqui, que tá em estilo das minhas anotações mesmo, foi porque no final do ano ele quebrou o pé. E aí, por 2 semanas, foi o substituto dele. E isso aqui foi o que eu anotei do substituto. Que não era o mesmo do primeiro dia, era um outro substituto. E, enfim, aqui acaba a geografia e começa história. História eu vou passar meio rápido porque tem muita coisa. Não teve uma aula que o meu professor de história não escreveu coisa no quadro. Ele sempre escrevia os resumos perfeitos no quadro. E eu ia anotando. Tem muita coisa de lápis em história, inclusive. Porque eu anotava tudo que ele falava. E ele sempre falava muita coisa, sempre anotava tudo. Então eu vou passando aqui mais rápido. Só pra vocês terem uma noção mesmo, porque tem muita coisa. Aí, a partir daqui, começa as anotações de história do segundo semestre. E, tipo assim, eu tinha muito resumo de história. Eu tenho, né, no caso, muito resumo de história de quase todas as partes de história. Só que mesmo assim eu anotava tudo, porque sempre tinha alguma coisa pra acrescentar. Porque as anotações do meu professor de história no caderno eram realmente muito boas. E aí eu sempre ia mudando as cores. Aí isso aqui foi um resumo que eu fiz aqui, porque eu não gostei, mas ele foi bem funcional, tinha tudo que eu precisava, ficou gigante, mas enfim. E assim, pra fazer as minhas anotações, eu basicamente usava a Unipin Brush pro título, e aí eu fazia esses dois traços aqui com a Zebra Mindliner, eu sempre levava algumas no meu estojo. E aí, de caneta colorida, eu usava caneta colorida pra fazer os subtítulos, né, e as setas. Tipo esse daqui que tá em verde, era com caneta colorida, e a caneta colorida que eu usava era a Zebra Sarasa 05. E pra escrever, né, de preto, eu usava a Pentel Energel 05, porque, tipo, eu amo com todas as minhas forças caneta em gel. Ó, aqui começa a física. Física, eu tenho casos de amor e ódio com física, sinceramente. Porque eu não sou, tipo, boa em física. Eu gosto de algumas partes, e aí nas partes que eu gosto eu sou boa. Mas eu odeio cinemática, por exemplo. Eu odeio essa parte aqui de força centrípeta. Sério, eu odeio essa... Nossa, isso tudo, lançamento vertical. Eu não suporto. Aí quando a gente chega em trabalho eu gosto. Nossa, torque, eu odeio torque, eu sou muito ruim. Mas enfim, trabalho de força eu gosto, impulso, quantidade de movimento. A parte de eletricidade eu não sou tão boa, porque tem muita coisa, mas eu gosto bastante, né?
Tem até aquela musiquinha que todo mundo conhece da potência. Enfim, de todas as fórmulas. Essa minha anotação de eletricidade ficou gigante. Gigante mesmo. Olha isso, não acaba nunca. Aí aqui tem um mini resuminho dessa anotação gigante. Adorava fazer. Mas, enfim. Depois no final do vídeo eu mostro aqui pra vocês. Apesar de eu já ter falado, eu mostro os materiais que eu usava. Eu pretendo manter esse estilo de anotação ano que vem, né? Eu não sei como é que vai ser as aulas da faculdade, mas o que eu anotar eu pretendo continuar usando o método Cornell, eu não sei, né? Eu vou adaptando conforme for necessário. Mas eu gosto bastante de usar o método Cornell. Tomara que eu consiga usar ele ano que vem também. O meu, ele é adaptado, né? Porque não tem essa partezinha aqui de baixo. Mas eu gosto bastante dele. Olha, uma tentativa falha de fazer círculos sem compasso, sem nada. Enfim. Aí aqui acabou física. Tem coisa que eu também não copiei de física, porque eu já tinha resumo. Isso aqui, por exemplo, eu não copiei o que ele passou no quadro, porque eu já tinha resumo, mas eu só fui resumindo mais o meu resumo. Se é que dá pra entender o que eu disse. Enfim, aí agora a gente chega na divisória de português e literatura. Português e literatura eu também copiava tudo. Meu professor, ele passava bastante coisa, ele sempre passou. E eu acho que eu nunca deixei de copiar nada que ele passou. Então, tipo, só não tem mais coisa que química, eu acho. Acho que as matérias que eu mais tenho coisa anotada são química, história e português e literatura, né? Que eu deixava tudo junto, porque nunca sabia quando ia ter um, ia ter outro. Filosofia eu também anotava tudo, mas a gente só tinha uma vez por semana um tempo. Então, por mais que eu tivesse anotado tudo, não era tanta matéria quanto história, português, química. E, enfim. Eu anotava tudo. E aqui eu só não coloquei a data nesse, porque eu botei nesse de trás aqui, nesse primeiro. Que foi tudo no mesmo dia que ele deu, colocação pronominal e pronomes relativos. Mas uma coisa que eu sempre gosto é de colocar a data, pra saber a ordem e tal. E tudo que não tiver a data é porque é a continuação da data que eu botei anteriormente. Então, assim, eu acho muito importante, principalmente se você tem fichário, colocar a data, porque aí se você por acaso embaralhar as coisas, você já sabe em que ordem colocar pelas próprias datas. Eu, logo quando comecei a usar fichário, né, que eu comecei usando fichário e depois eu migrei pro caderno argolado, mas vale pros dois. Tudo que dá pra tirar a folha, vale fazer isso. Eu, logo quando comecei a usar fichário, eu numerava as páginas. Só que eu fui cansando de fazer isso, tipo, eu desisti no meio, porque sempre tinha que botar o número e me dava muita preguiça. E aí eu acho que colocar data funciona bem mais, porque é uma coisa que a gente já tá acostumado, eu espero. E aí você consegue ver a ordem que as matérias foram dadas justamente pela data. Mas tem muita coisa de português e literatura. Isso aqui é resumo que eu fiz também. Resumo dos gêneros. Enfim, meu professor sempre passava resumo e eu também ia anotando tudo que ele botava. Desculpa se o vídeo estiver meio tremido, cara. Eu amo esses desenhinhos aqui. É tipo... Não sei se vocês vão conseguir ler, mas a gente tava dando semântica, polissemia e ambiguidade. E aí o professor, ele meio que inventou umas tirinhas aqui. E eu achei divertido. Claro que meus desenhos ficaram horríveis, né? Os bonequinhos. Mas achei divertido mesmo assim. O que eu tava falando? Já me esqueci completamente o que eu tava falando. Caramba, deu muito branco. Desculpa, pessoas que estão assistindo esse vídeo. Ah, lembrei. Desculpa se estiver tremendo um pouco a câmera, porque eu tô gravando com a mão mesmo. Porque eu não consegui botar nenhum tripé que eu tenho de nenhum jeito que desse pra
ficar direitinho. Olha que confusão isso aqui. Que desse pra filmar de cima direitinho, pegar o fichário todo. Então, assim, mil desculpas. Eu tô tentando não tremer, mas às vezes não dá. Mas isso aqui foi uma revisão também de literatura que ele deu antes do Enem. Do mesmo estilo daquela de filosofia, sabe? E aí ele foi revisando todos os estilos e eu ia anotando de lápis. E eu ia anotando de lápis o que ele ia falando que não tava na revisão. Aí agora matemática 2. Eu não anotei tudo também, porque bastante coisa já tinha resumo. E assim, no terceiro ano, quanto mais tempo a gente economizar, melhor. Porque é muita matéria. Matéria do ensino médio inteiro em alguns meses, né? Porque o Enem é em novembro, começa em fevereiro e ainda tem julho de férias. Então, não é nem um ano. Você vai dar em, sei lá, 10 meses. Não, nem isso, eu acho, né? Uns 9 meses você tem pra dar toda a matéria do ensino médio, pra relembrar tudo. Mas enfim, meu professor de matemática 2, ele era perfeito. Dava, tipo, tudo de uma maneira que ficava tão fácil da gente entender, que acabou sendo uma das melhores matérias pra mim, de verdade, matemática 2 esse ano. Tipo, eu me dei muito bem. Eu fiquei muito surpresa, porque eu era uma negação em matemática. Aí, a partir do nono ano, do oitavo nono, eu fui começando a ficar bem melhor em matemática. Porque do quinto até o sétimo eu era negação. Aí eu fui começando a melhorar no oitavo, mas ainda assim não muito. E tipo, esse ano eu quase fechei a média com 10. Então eu fiquei muito chocada com a minha evolução em matemática. Eu fiquei com 9,7. Fiquei muito pé da vida. Se eu tivesse gabaritado o último simulado, eu conseguia fechar com 10, mas aí eu não consegui gabaritar o último simulado. Então foi com 9,7 que eu já fiquei, tipo, muito feliz. Porque matemática era a matéria que me deixava de recuperação. Eu fiquei 2 vezes de recuperação. E as 2 vezes que eu fiquei foi em matemática. Eu fiquei no 7º ano, mas a culpa não foi minha, eu juro. Foi do meu professor, eu juro que ele tinha muita implicância comigo. Juro de verdade. E no primeiro ano a culpa realmente foi minha mesmo, quando eu fiquei em recuperação em matemática, porque eu tava muito ruim na matéria, não sei, acho que eu não tinha estudado direito. Eu achei que eu tinha estudado, mas na real não, eu tava com dificuldade mesmo. E aí peguei recuperação no primeiro ano. Mas aí foram só essas 2 vezes. E foi tipo no primeiro bimestre. Mas depois evoluí em matemática. Essa parte de geometria analítica eu gostei bastante, tirando essa parte de circunferência. Geometria analítica foi uma coisa que eu gostei muito de matemática esse ano. E geometria espacial, não tem nada de geometria espacial aqui, ó. Tem pouquinha coisa de matemática do ano inteiro, porque eu já tinha resumo de geometria espacial. E eu amo geometria espacial. Aqui a gente começa a redação. Redação eu não tenho quase nada anotado. Isso aqui é meio que a matriz de referência pra gente saber quando a gente era descontado, porque quando a gente fazia as redações dos simulados, né, e quando entregavam eles botavam esses números aqui, e aqui era pra gente saber em qual competência foi e por que a gente foi descontado. E enfim, aqui tinham algumas anotações do primeiro bimestre e tal, só que é uma outra matriz que eu não tirei só porque tem coisa atrás, que é aquela ali eu deixei coloridinha. E, enfim, tem algumas coisas de redação aqui, já tá ficando difícil de passar a página, porque não tem mais onde colocar. E aí, no final, eu coloquei as minhas redações dos simulados. Eu consegui muito bem em redação esse ano. No final do ano, que eu dei uma caída e depois voltei. Vou mostrar aqui. Será que eu mostro? Minhas redações, minhas notas, ó. Essa aqui foi a primeira redação desse ano. Fiquei muito feliz, que eu fiquei com 960. Essa aqui fiquei com 920, a segunda. 920, aqui tinha corrigido errado e eu pedi recorreção. Fiquei com 920, 880, 920. Eu ficava muito triste quando vinha abaixo de 900, porque tipo, a minha média era 960, 920. Aí eu ficava muito triste quando vinha 800 e pouco. Não por ser uma nota ruim. Tipo, se eu tirar 880 tá ótimo. Mas como eu estava acostumada, tipo, como eu tava vindo sempre 920, 960, eu ficava muito chateada quando vinha 800 e pouco. Aí aqui 960, 920, 960, aí tá vendo? 960. 920, 920, aí 880, 960, essa aqui é a do agrotóxico. Foi por muito pouco, tipo, foi por erro de português, não sei se foi vírgula, acho que foi vírgula, foi alguma coisa, pleonasmo, não sei. Por pouco eu não fiquei com 1000 nessa, que era de agrotóxico. Eu amei fazer essa redação, eu amei esse tema, tem muita coisa pra falar sobre. Aí, essa
Isso aqui eu não lembro quanto é que foi. Isso aqui eu falei, né, que foi 960, foi? Isso aqui eu acho que tá atrás, ó. Ah, essa aqui foi 840. E eu ia pedir recorreção, só que o nosso esquema, a gente elimina uma nota na hora de fazer a média, elimina a nota mais baixa. Como essa foi a minha nota mais baixa, ela já ia ser eliminada. E eu ia conseguir ficar com... Acho que isso aqui tá, tipo, muito errado. Isso tinha que vir pra cima. Esse aqui... Esse aqui acho que tava tudo bem. Esse aqui que tinha que ir ou pra 200... Desculpa, não mexer direito. Esse aqui tava 120, me deram 120 na competência 2. Isso tá, tipo, muito errado. Não tem coerência. Tinha que estar pelo menos no 160. E aí ia chegar a 880. Mas como ia ser eliminado mesmo, um dos 880, porque eu fiquei com 2.880 esse bimestre. Nessa redação, é essa daqui. E aí eu nem pedi recorreção, porque ia ser eliminado mesmo aumentando. Então, enfim, essa referência que não ficou, tipo, boa, mas tão boa assim. Mas eu sei que ela é 880, não 840. Essa aqui é 880. E essa aqui eu fiquei muito feliz. Essa daqui foi a última redação que eu fiz. E aí eu consegui 1.000. Fiquei muito feliz mesmo. Essa aqui foi sobre saneamento básico. Eu consegui um outro 1.000 também, só que eu acho que perderam na escola. Foi sobre epidemia e movimento antivacina, né? Volta de doenças erradicadas e movimento antivacina. Então eu consegui, tipo, fechar o ano com 2.000 e eu fiquei muito feliz com isso. Vem o Enem, tomara que venha 1.000 também, né? Estamos torcendo pra isso. Mas enfim. Esse foi o vídeo, essas são todas as minhas anotações desse ano. Eu espero realmente, do fundo do coração, que vocês tenham gostado. Se vocês comentarem bastante nesse vídeo, eu posso trazer um vídeo fazendo tour pelos meus fichários de resumo. Eu tenho 2 fichários de resumo, de tanto resumo que eu tenho. E é isso, comentem aí sugestões de vídeos. E se vocês querem ver o vídeo do fichário. E se vocês querem ver, tipo, vídeo das férias. Tipo, rotina nas férias, não necessariamente relacionado com estudo. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um gostei, se inscrever aqui embaixo e comentar as coisas que eu falei. Até o próximo!